Mas Deus nos conectou na convenção da Donep ali. Eu creio que de lá para cá, né, a gente sempre está em contato, conversando, né? Então, orando. E eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma. Então, quero convidar a igreja a estender as tuas mãos. Vamos orar pela vida do pastor Velk. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos mais uma vez. Nós queremos entregar a Ti, Deus, a vida do pastor Velk. Que o Senhor, Deus, continue abençoando ele. São tantos lugares que o Senhor já o levou, Pai. São tantas vidas que já foram alcançadas. E é um privilégio podermos nessa noite estarmos aqui reunidos, que o Senhor possa conduzir ele, Deus, e que a presença do Teu Espírito Santo, como ela já é real aqui nesse lugar, Pai, ela continue operando milagres, maravilhas e sinais. E é isso que nós oramos nessa noite e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A sua glória, meu Deus, amém. Obrigado, pastor Wellington, glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Adam, que linda essa comunidade da Assembleia de Deus, que coisa linda, glória a Jesus. Muito grato ao Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo por essa oportunidade. Muito grato ao nosso amigo em comum, né, pastor Wellington, pastor Daniel Silva, queridão, que também foi essa ponte, né, para esse grande privilégio aqui. E obrigado a todos os pastores, líderes, os membros, visitantes. Presbítero Erivelto, muito obrigado, porque ele me salvou, gente, de pagar um micão aqui. 1 minuto antes de eu subir ali, a misericórdia de Deus mostrou para ele que estava tudo avacalhado aqui, meu terno, tudo estranho, tudo esquisito. Aí ele me deu um toque para a Fabrícia, né, irmã Fabrícia? A esposa me salvaram de pagar um micão aqui. A coisa já não estava muito boa para mim, pastor Wellington, porque a casa onde Deus me abençoou de eu estar esses dias, não tinha ferro elétrico. Então eu já vim meio esquisito, meio amassado, meio assim. Se o presbítero Erivelto não me salva, vocês não iam dar conta. Vocês não iam nem me filmar, nem fotografar, não. Ia queimar as redes sociais de vocês. Mas eu queria, pastor Wellington, parabenizar vocês, dando glória a Deus, parabenizar essa comunidade da Assembleia de Deus, pelo nível de excelência que a gente percebe aqui. Que coisa linda. Desde o momento que o irmãozinho me recebeu lá na porta, eu cheguei umas 6:45, descobri que o apelido dele lembra McDonald's, né? Aquele irmãozinho precioso, acho que ele está ali, ó. E uma forma carinhosa, a gente percebe um nível de excelência em tudo. No louvor, parabéns à equipe de louvor, a qualidade do som, a altura do som. Essa mesa de Santa Ceia tão linda, parabéns a quem decorou. Jesus, quanto nível de excelência. Glória a Deus, vocês estão de parabéns. E é com muito tremor, viu, pastor Wellington, pastora Fabiana, muito obrigado também. Com muito temor e tremor, porque a gente sabe, percebe, já sabia e constatamos pessoalmente que é um altar que leva Deus a sério, é uma liderança que leva as coisas de Deus a sério, que teme, que serve com amor, com humildade, voluntariamente, igual a irmãzinha, acho que foi a Fabrícia também, né, que salientou isso. Então, é algo assim extraordinário estar aqui, amados e amadas, é algo especial demais para a minha vida. Eu louvo muito ao Senhor por isso. Eu gostaria que vocês... Pastor, onde que eu controlo o tempo? Ah, tá ali, né? Tá joia, beleza. Mesmo assim, presbítero Erivelto, se você puder fazer uma mãozinha assim quando faltar 5 minutos, ó, mesmo eu estando com aquele relógio lá, porque eu sou uma bênção, mas eu não quero descumprir a previsão normal de horário para que o pastor Wellington, quem sabe, Deus tem misericórdia, até convida um dia depois, né? Novamente. Então, não quero queimar meu filme também com horário, não. Tem um relógio ali, mas o presbítero Erivelto pode me ajudar com 5 minutos antes. Queridos, eu não sei se vocês têm o costume de fazer a leitura sentados ou em pé. Como é que é o normal, pastor? Podem ficar à vontade, assim? Vamos fazer comigo a leitura, então, de um texto que o Senhor colocou no meu coração. Ah, tem um detalhe que eu queria também testemunhar. A irmãzinha que fez a abertura, como é o nome dela? Claudete, né? Ela foi poderosamente usada por Deus, porque lembram que ela salientou muito em Jeremias sobre assim diz o Senhor, 20 vezes no capítulo? Olha que interessante, pastor Wellington, pastora Fabiana. No meu devocional de ontem, de manhã cedinho, eu estava em Jeremias também, só que a ênfase que o Espírito Santo estava me dando era: veio a minha palavra do Senhor, um tantão de vezes no mesmo capítulo. Aí eu vi uma linkada, assim, uma coisa completando com o que a palavra da irmã trouxe, né? Eu falei: Espírito Santo, que interessante.
Ele falou assim, um pouquinho mais que interessante, filho, tem um grande ensinamento aí. Ela foi chamada a atenção por Deus por assim diz o Senhor, né? E eu já recebi no capítulo 1, veio a minha palavra do Senhor, O que isso tem a ver, pastor Velco? Qual é a diferença? Como é que eu vou liberar na horizontal se eu não recebo na vertical? Veio a mim, assim diz. Então eu quero agradecer a irmã Claudete, né? Porque ela foi meio que um João Batista hoje, preparando o caminho para o pregador. Olha que coisa maravilhosa. Tremendo, né? Pastora Fabiana, depois daquelas orações no telefone lá, fiquei sabendo que você deu uma melhorada. Deu uma melhorada? Deus é bom, mas vai melhorar mais hoje, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Então, Marcos 5, finalmente, Evangelho de Marcos, por favor. Capítulo 5. Obrigado pela água, irmãos. Versículos 24 ao 34. Eu estou com a versão Almeida Revista e vocês parece que estão com a Almeida Revista Corrigida, né? Está quase igual, está na bênção. Vamos começar então no 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha, nesse exato momento aqui, tem um título para o texto, ou para a passagem, ou para o episódio. O título é A Cura de uma Mulher Enferma. Talvez você tenha o mesmo título ou algum outro parecido, né? Então vamos ao 25. Aconteceu que certa mulher, repare que não é chamada pelo nome, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido ou gastado, né, amados, tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Uau, que forte, que fé. E logo, 29, ou seja, instantaneamente, imediatamente, na mesma hora, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo, guarde essa frase por gentileza, sentiu no corpo, qual frase, queridos? Estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Olha os cabeção, gente. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Ele buscava de todo jeito saber quem era. Nós vamos tentar entender por quê. Verso 33. Então, a mulher, atemorizada, tremendo, côncia, ou seja, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. Escancarou o coração. 34 para encerrar por enquanto. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Meu Deus, que texto rico, que texto lindo. Pastor Wellington, pastora Fabiana, normalmente eu sempre via aqui nesse texto, talvez o que a maioria das pessoas veem, uma cura. Uma o quê, gente? E que cura linda, tremenda, chocante, espetacular, extraordinária, valiosíssima. Mas normalmente a gente vê nesse texto uma cura. E está tudo certo. Porém, o autor do texto, que é o autor de toda a Sagrada Escritura, o inspirador Espírito Santo, ele bondosamente me chamou a atenção.
que não existe só essa cura, que é a física nesse texto, nessa passagem. Existe essa poderosa cura física, claro. Talvez seja o que mais chama atenção, o que mais choca. E nós vamos também falar um pouquinho dela, claro. Mas acreditem, amados e amadas, o Senhor me mostrou mais 5 curas nesse mesmo texto. Como assim, pastor Velker? Como assim? Nós vamos entender isso. Ele vai nos ensinar isso essa noite, amém? Glória a Deus. E quem sabe, no seu momento atual de vida, alguma área da sua vida se encaixa numa necessidade dessas 6 ao todo, curas. E se encaixar, não se preocupe. A mesma unção que essa mulher experimentou estará disponível nesse altar. Já está, na verdade, né? Em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Glória a Deus. Então a primeira cura, queridos, obviamente é a física, porque havia um sintoma físico, havia um quadro clínico real, verdadeiro, incômodo, antigo, 12 anos. E quando ela exerce aquele nível de fé diferenciado, quando ela vai buscando um encontro com a fonte do poder de Deus, que é Jesus, ela vai com uma garra, ela vai com uma gana, ela vai com uma determinação, com um certo desespero na alma, com uma certa vontade acima da média de ter uma experiência com aquele poder. Às vezes eu me pergunto, pastora Fabiana, hoje eu, pastor Velker, cujo nome é complicado, a pessoa menos complicada do que o nome, de tanto Deus tratar com ela, mas eu me pergunto às vezes atualmente, será que dentro de mim, e eu como pastor pergunto sim, será que hoje dentro de mim existe também essa garra, essa gana, essa vontade, essa fome, esse desespero, essa sede, essa prioridade, esse interesse de ter um encontro ou um reencontro com aquele que libera poder de cura, com aquele que toca e marca a nossa vida, que toca como ninguém toca, que faz o que ninguém faz. Será que existe dentro de mim isso que havia dentro dela hoje? Aí eu falo, Espírito Santo, me ajuda, me dá mais sede, me dá mais fome, me dá mais priorização, me dá também esse desespero interior, por experimentar isso que ela experimentou. E se já experimentei no passado, por que não reexperimentar? E aí quando o pastor Wellington me perguntou durante a semana, pastor, tem algum título, algum tema que você queira ou possa dar? Eu falei, sim. O que um encontro ou um reencontro com a fonte do poder de Deus pode fazer? Por mim, por você, por alguém que vai ouvir essa mensagem depois gravada, se for o caso. E a primeira coisa que pode ser experimentado nesse encontro ou reencontro com a fonte que libera unção é exatamente uma cura física, seja ela debaixo de que diagnóstico você ou eu estejamos, debaixo de que sintomas você ou eu estejamos. Essa unção que ela experimentou, que fluiu da orla das vestes de Jesus, está disponível nesse altar essa noite. E não é porque eu vim aqui não, é porque esse altar é um altar que sabe atrair essa unção do céu. Por quem ministra aqui, por quem coordena, por quem ora nos bastidores, por quem paga preço, que a gente sabe que não são só os pastores. Mas eu gostaria agora de chamar a atenção para aquela frase. Ela sentiu no corpo. Quando aquela unção fluiu, queridos e queridas, quando aquela unção, aquele poder se manifestou, pastor Wellington, o texto é claro, ela sentiu no corpo, no físico. Olha que coisa tremenda. E eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, vou tentar ser rápido. E vou pegar o violão, talvez a irmãzinha do violão possa me socorrer. E eu vou pedir que vocês tentem silenciosamente, mesmo que você conheça a letra da canção ou o refrão, que você fique em silêncio, mas tentando demonstrar para o Senhor, para a fonte do poder, aquilo que ela demonstrou. Essa vontade absurda de ter essa nova experiência com esse toque. Essa sensação de não posso sair sem essa nova experiência. Que você tente oferecer ao dono desse poder esse mesmo sentimento.
Se você puder fazer isso em pé e fechar os seus olhos um pouquinho, eu vou tentar pegar o violão aqui. Querida, mantenha os olhos fechados, mas o coração bem aberto, tá de boa. Tente demonstrar para o Senhor, enquanto você é ministrado pela letra, que é simples, antiga, básica, mas enquanto o seu espírito, amado irmão, amada irmã, é ministrado pela canção, tente demonstrar o que essa mulher demonstrou. Essa vontade, essa necessidade, essa determinação, esse desespero. E você também tem uma experiência com a mesma unção que ela experimentou, o mesmo toque. Maravilhoso é estar em sua presença. Não cante, só expõe a sua alma. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Vai desejando, vai anelando esse toque. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vai demonstrando a Ele que você quer, que você precisa desse reencontro, dessa reedição, dessa experiência com a unção que Ele libera. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes nessa noite, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é com seus olhos fechados, ainda com seus olhos fechados e seu coração aberto, você pode também tocar nas vestes dele. Eu posso, você pode. Não importa se você é bem novinho convertido, se você está na igreja há 20 anos, se você está visitando pela primeira vez, se você estava afastado, desviado, se a sua fé tinha esfriado ou abalado por alguma razão, você pode. E ela sentiu no corpo. Se você realmente deseja de coração,
com muita humildade. Eu peço ao Espírito Santo que sopre e toque você agora. Vem, doce Espírito. Vem, querido Espírito Santo, dono da unção, que fez aquela unção tão forte e poderosa fluir das vestes de Jesus e tocou naquela mulher. Toca também no meu irmão, toca também na minha irmã, toca nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nessa criança, nesse líder, nesse visitante. Senhor Jesus, quando o Senhor soprou sobre os seus discípulos, isso está lá em João 20, 21, 22. O Santo Espírito fluiu e tocou neles. E o Senhor falou que era para a gente fazer as coisas que o Senhor fez. Então, me permita, Senhor, com a minha pequenez, a minha humildade, a minha simplicidade, mas com a minha fé, soprar aqui nesse lugar. Mas que o Senhor esteja soprando também. Espírito Santo, toca, manifesta, sopra. Chega lá, paz. Segundo a necessidade de cada um, segundo a debilidade, a fraqueza, a expectativa, segundo a fé. Toca, doce Espírito, toca com a mesma unção, o mesmo poder que tocou nesta mulher. Toca, doce Espírito, toca para curar, para libertar, para renovar, para aliviar, para fortalecer, para tirar a angústia, a tristeza, a depressão, para restaurar a alegria. Toca, sopra, flui, doce Espírito de Deus. E ela sentiu no corpo. Quando essa unção toca, queridos, queridas, algumas pessoas chegam ao ponto de sentir algo diferente no corpo. Vou te dar um exemplo, é muito frequente. Eu sinto as minhas mãos formigarem, adormecerem. O que também normalmente é um sinalzinho que o Espírito Santo está curando ou vai curar alguém até o final da reunião. Mas alguém pode sentir uma paz muito grande invadindo. Alguém pode sentir que saiu um peso, entrou uma leveza. Alguém pode ter sentido uma vontade de chorar, só pela presença se manifestando. Alguém pode ter chegado com uma dor física, e a dor talvez já tenha diminuído ou desaparecido. Alguém pode ter sentido uma alegria, do nada. Alguém pode ter sentido uma dormência na mão, no braço, na perna. Alguém pode ter sentido uma sensação de calor no corpo, verdade. Alguém pode ter sentido a sensação que o corpo amoleceu. São tantos sinais físicos que às vezes acontece quando essa unção é liberada, quando esse toque vem. Se tem alguém entre nós ainda de olhos fechados que sentiu algo, pastor, engraçado, eu senti um negócio desse aí que você falou, ou eu cheguei com dor e não estou percebendo ela mais. Se tem alguém, só levanta a mão para nós glorificarmos a Deus. Olha que lindo, uma pessoa, 2, 3, meu Deus, 4. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Pai eterno, obrigado, Espírito Santo. Agora, você que não pôde relatar uma experiência de sentir algo, deixa eu te dar uma notícia bíblica boa e importante. Não é pelo sentir. O sentir é um plus, é uma cereja no bolo. O sentir é um mimo que o Espírito de Deus às vezes dá, mas é pela nossa fé. Aleluia, aleluia. Tem alguém que chegou com alguma dor aqui hoje? Se puder levantar o braço falando, eu cheguei com alguma dor, doía a cabeça, doía a perna, doía pescoço, doía as costas, doía braço. Por acaso tem alguém que chegou aqui hoje com alguma dor física? Quer ela ainda esteja presente ou ela não esteja mais. Só perguntando se por acaso alguém chegou aqui com algum desconforto físico. A irmã? Mais alguém? Ao longo
da ministração, essa unção vai trabalhando, viu, amada? E eu vou perguntar de novo mais tarde, tá bom? Glória a Deus. Cadê o irmãozinho que me socorre? Pode aplaudir agora, pastor? A unção que tocou? Obrigado, irmão. Volto com esse para lá? Volto com esse para lá? Posso usar ele agora? Amém. Aleluia. Podemos assentar. Que coisa linda. Glória a Deus. Só eu que estou sentindo uma leveza diferente ou mais alguém está sentindo? Tem alguém sentindo uma leveza? Tá, irmã? Tá? Tava mais, né? Glória a Deus. Cura física é a primeira. Mas eu falei que tinha mais 5 curas. Mais 5. Vamos ver as próximas? Vamos ver juntos? Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Por essa igreja também de coração aberto. Rebanho de coração aberto. Parabéns, pastora Fabiana. Parabéns, pastor Wellington. Sedentos demais de Deus. E Ele derrama, né? Ele derrama. Bom, no verso 34, por incrível que pareça, nós vamos ver várias curas aí. Várias perspectivas de curas. Então a gente vai ler junto de novo só o 34, por gentileza, tá bom? Irmãozinho, se ele for colocar, fica à vontade, senão vocês acompanham aí. E ele lhe disse, filha. Ele disse o quê? Ele chamou ela de quê, gente? Vejam comigo. Ele podia ter chamado ela de senhora, você, mulher, dona. Ops, ele podia ter chamado ela de muitas coisas sem ofender, sem desrespeitar. Concordam comigo? Mas ele chama ela de filha. O título chamava ela de uma mulher enferma. O texto vai descrevê-la como uma certa mulher qualquer doente, problemática. Agora não. Depois que ela teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus, ela se torna filha do Deus vivo, filha do Criador, que agora é Pai. Há uma cura aqui em 2 aspectos, talvez, pastora Fabiana. Talvez um déficit de paternidade. Às vezes uma pessoa que tinha até dificuldade de sentir, ver ou conversar com Deus como Pai, talvez pela sua experiência não muito boa com um pai biológico, talvez por um passado não muito agradável em relação à experiência com um pai biológico, ou um déficit emocional de carência na paternidade, que ele possa estar curando, ou às vezes ela nasceu de Deus naquele momento, nasceu de Deus. Para ser filho ou filha de Deus, nós temos que o quê? Nascer de Deus, nascer de novo, nascer do Espírito, que é o maior e principal milagre do cristianismo. É o que salva a nossa alma, é o que põe nosso nome no livro da vida eterna, é que nos garante viver eternamente com Deus, reconectado a Ele, não como Criador e criatura, mas como filho e pai. E se por acaso tem alguém entre nós que tem ainda uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança, pastor, eu nem sei direito, será que eu já tive esse tal desse novo nascimento? Será que eu já tive essa experiência forte? Será que eu já fui transformado numa nova criatura em Cristo? Deixa eu contar para vocês uma coisa forte. Na igreja minha de origem, uma igreja batista renovada, havia uma filha do pastor fundador. Ela já devia ter os seus mais de 30 anos de idade, criada no berço evangélico, servindo na igreja, cantora do coral. Um belo dia no altar, ela vem ao altar e se desmancha, se desmonta, parecia que ela ia desidratar de tanto chorar. Naquele momento ela exigiu o microfone. Ela disse, sou criada na igreja, berço evangélico, sirvo, canto no coral e tenho tantos anos de idade, mas hoje eu entendi, vivi e experimentei o que é nascer de novo. E está tudo bem, acontece, glória a Deus. Então se tem alguém aqui que ainda tem essa dúvida, ou nem dúvida, certeza que não tem essa experiência, essa noite é para você. Esse culto é para você. Você não saia daqui e ir para sua casa com essa dúvida. Em nome de Jesus. Outra cura que a gente vê aqui, no 34, a tua fé te salvou. Salvação eterna da alma. Né? Já estava, interessante, amados, que já estava de muito bom tamanho para ela, a princípio,
recebeu um milagre de cura física. 12 anos sofrendo, gastou o dinheiro todo, desiludida, não tinha mais médico para bater na porta, né? Então, eu no lugar dela, não sei se você concorda comigo, eu já estaria no lucro, eu já estaria doida para ir embora, até porque ela estava correndo risco. Ela não podia se expor publicamente, sangrando, era proibido. Muito menos tocar num homem publicamente e sangrando, muito mais proibido. Ela já estava em risco, ela já estava louca para ir embora. E no lucro, vivendo um milagre, levando um milagre no corpo dela. Já estava ótimo ir embora. Vocês concordam comigo ou não? Faz sentido ela querer ir embora? Mas por que Jesus não deixou? Ele queria, porque queria saber quem era, olhar olhos nos olhos, tete a tete, um encontro mais íntimo, mais pessoal ainda, mais profundo ainda, exatamente por causa desse pacote de curas que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo. Exatamente por isso. Ele não podia deixá-la embora apenas com a cura física, embora fosse maravilhosa, extraordinária, e já a deixava no lucro, mas ele ainda não estava satisfeito. E às vezes nós achamos que está tudo bem, estamos satisfeitos com o que estamos vivendo. Mas queridos, queridas, quem sabe realmente se precisamos de algo mais ou não, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E quem sabe tem um algo mais dele, que ele está enxergando que você precisa essa noite. E você talvez nem estivesse percebendo. E vamos prosseguir para a gente não ultrapassar o horário. Vai-te em... Como? Em paz. O que está acontecendo aqui? Para Jesus, não era suficiente, pastor Wellington, que ela fosse embora para casa, curada fisicamente, mas ainda sem paz, no mais profundo da sua alma. Uma cura emocional. Uma cura emocional. Talvez tenha alguns de vocês aqui, querido, que está firme com Deus. Você é cristão, você é crente. Mas por alguma razão tem uma área na sua vida que está perturbada, você está sem paz em alguma área. E acontece. Acontece. Tem pessoas que às vezes estão sem paz para dormir bem, um sono bom, de qualidade. Não está tendo paz para dormir bem. Aliás, Deus tem me falado nas igrejas que eu tenho passado. Pessoas sem paz para dormir. Talvez seja o caso de alguém aqui. Tem cura nesse altar para você. Hoje. Por último, o que ele diz? Fica livre do quê? Fica livre do quê? Mal. Deste mal. Mas peraí, queridos. Presbítero Welton, irmã Fabrícia, irmã Claudete, igreja preciosa. Pensem comigo, vamos raciocinar comigo. Ela já estava curada no físico ou não estava? Sim ou não? A hemorragia parou instantaneamente. Ele já tinha liberado paz para a alma dela. Já tinha certificado que ela agora estava com uma identidade correta, de filha de Deus. Resolvido o problema da carência paternal. Salvação garantida, porque ele falou, agora você está salva. Agora você está salva. Como assim? A essa altura, fica livre desse mal. Parece uma redundância, parece que ele está sendo repetitivo, parece que... E eu fui conversar com o Espírito Santo. Por que isso aqui? Já não estava tudo bem? Já não estava tudo certo? O pacote já não estava completo? É aí que está, amados. Tem certos problemas físicos, gente, certos diagnósticos, certos sintomas, certos quadros clínicos, que é só clínico, é só do plano natural. E ok, vai no médico e resolve. Mas tem certos sintomas, diagnósticos, quadros clínicos ou problemas físicos, que a raiz ou a causa está no espiritual. Por isso que os médicos da época não resolveram. Não era da alçada deles apenas resolver. Havia um mal espiritual no caso dela, e nós não generalizamos, mas havia um mal espiritual, causando ou mantendo o quadro clínico, mantendo o sintoma. Então, se ela vai embora com aquela cura maravilhosa no físico, no plano clínico, mas sem um mal espiritual oculto sendo retirado, provavelmente, ou quase certo, um dia, mais cedo ou mais tarde, a curto ou médio prazo, aquele quadro, aqueles sintomas voltariam, porque a causa, a raiz oculta, não tinha sido abordada ou removida adequadamente. Gente, esse pacote de cura aqui é muito completo, é muito forte, é muito lindo. E se você desconfia ou tem certeza que alguma área da sua vida, pode ser a física ou não, pode ser a área conjugal, sentimental, financeira, o seu emocional,
está sofrendo algum ataque espiritual, se você desconfia ou tem certeza, alguma área da sua vida está opressa por um mal, como ela estava, também tem cura para você nesse altar essa noite. Claro que tem. Olha o pacote completo. E a gente não está inventando nada, a gente está lendo a Bíblia, queridos, só com um pouquinho mais de atenção e com uma ajudinha do Espírito Santo. Você viu que não tem forçação de barra, pastor Brélio? Tem ou não? Me corrige. Fica à vontade. Você tem autoridade, liberdade e intimidade para me corrigir. A gente só está lendo o texto e enxergando esse pacote lindo. Mas não é só para ela, é para mim, para você, para quem crê, para quem quer, para quem busca, para quem abre o coração. E tem a última e a sexta cura aqui. Tem ainda, pastor? Tem. Oh, mas não acabou o 34? O texto não termina no 34? Ainda tem mais uma área que ela é atingida poderosamente, eficazmente. Ainda tem mais uma área. Adivinhar não é de Deus, né? Eu podia brincar com vocês. Adivinha, gente, qual é a área que ainda teve um impacto? Ainda respingou essa cura? Não em mais uma área da vida dela, acreditem. Ainda refletiu. Amado irmão Mac, ainda refletiu em mais uma área. Lembrem que ela já tinha gastado tudo que ela tinha? Vocês lembram disso? O texto fala ou não fala? Precisa voltar não, o texto fala, não fala? Tinha gastado tudo, despendido tudo na minha tradução. Portanto, a tendência dela, continuando enferma, era se o quê? Endividar. Imaginem comigo, como bons brasileiros. Ela está naquela situação, uma amiga manda um zap para ela, manda um áudio. Amiga, você soube do doutor que chegou aí da Europa, PhD, Master, não sei o quê, pós-graduado, especializado em estancar sangramentos, em problemas hematológicos, você soube? Não, soube não. Diz que o cara é feríssimo, resolve tudo na área de sangue. O problema de sangue é com ele. Só tem um probleminha, amiga. O cara cobra horrores e as medicações dele não tem aqui não. É tudo importado e custa muito caro o tratamento. Eu te pergunto, depois de 12 anos sofrendo, sem esperança, a tendência dela era fazer um empréstimozinho no banco e ir ter com esse médico ou não? A minha tendência seria sim. Vamos ser vulneráveis? Vamos ser honestos? A minha tendência era. Então, esse pacote aqui está prevenindo até um endividamento, até uma piora financeira na vida dela. Uma cura na área financeira. Meu Deus, é demais isso. É demais. Você pode ficar em pé mais um pouquinho, mais uma vez, por favor? Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus querido. É tão maravilhoso quando o Senhor fala com a gente mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o autor e também o explicador da sua palavra, o revelador, o aplicador da sua palavra. E nessa noite, se o pastor Wellington permite, se a liderança permite, eu penso que o Espírito Santo gostaria de dar uma oportunidade aqui no altar, para quem, porventura, identificou alguma dessas 6 áreas na sua vida, que não está muito bem, que está precisando também daquele toque, daquela unção, da orla da veste, que nós cantamos aqui, que alguém sentiu algumas coisas no corpo, mas que essa unção toque essa área específica. Pode ser uma dessas 6 áreas que o texto trouxe para nós, pode ser. Pastor, a área que eu estou precisando de cura, desse toque do poder de Deus, o texto não citou, você também não citou, não tem problema. A unção alcança, o poder alcança. E seja falta de paz, seja uma perturbação espiritual, seja uma dúvida se você tem a sua alma garantidamente salva, se você já nasceu de Deus, é filho ou não, se você tem um sofrimento crônico por questões na área da paternidade, se você ainda sofre por sofrimentos nessa área, se você tem dificuldade de ver Deus, chamar Deus de Pai, senti-lo como Pai, nunca experimentou o colo do Pai nesse sentido, seja qualquer uma dessas áreas, o financeiro precisando de cura, se você quiser vir ao altar, se você se sentir livre, à vontade, para nós orarmos bem
especificamente, pontualmente, nós estamos aqui para isso. Fica à vontade. Fica à vontade. Sim, Deus. Fica à vontade. Esse altar libera a mesma unção que a orla de Jesus liberou. Até porque a orla da veste estava agarrada no corpo. E nós somos o corpo. Pega a revelação. Pega a revelação. Ei, alacaçabaxeves. Pode se aproximar mais um pouquinho. Pastor, eu posso tocar nas pessoas? Pode se aproximar um pouquinho. Espírito Santo, vai liberando. Abre a mão na posição de quem quer receber. De quem está manifestando que precisa, que quer, que já está recebendo pela fé. Espírito Santo, vai liberando a mesma unção nessa área dessa querida. E vai fazendo um milagre. Vai tocando. Sim, doce Espírito. A mesma unção que saiu daquela veste do Senhor. Vai tocando. Nessa área que trouxe essa querida aqui no altar. Esse contexto que trouxe essa ovelhinha aqui no altar. Libera, doce Espírito. O mesmo toque de poder, libera. Libera. Visita lá essa área com essa unção. Sim, Deus querido. O mesmo fluir. Faz fluir na área dessa ovelha preciosa. Sim, meu Deus, não deixe ninguém voltar desse altar sem essa bênção, essa convicção, esse milagre, esse toque, sem essa manifestação dessa unção. Sim, Senhor, visita, toca agora. Sim, papai. Em nome de Jesus e para a glória dele. Libera, Espírito de Deus. Libera, Espírito de Deus, essa unção, esse toque, esse fluir de poder. E vai lá nessa área específica, cirurgicamente. Vai desse Espírito. Libera dessa unção. Libera dessa unção, desse poder. Visita essa área específica com um toque sobrenatural. Com um toque sobrenatural. Em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, libera agora. Libera agora. Igualzinho foi liberado da orla das vestes do Senhor. E toca lá. Trazendo esse milagre, essa manifestação de cura, de restauração, de libertação. Ei, labaxequeri andalas. Chacassuri andecas. Sim, precioso Pai. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Deixa ela receber o que aquela mulher recebeu. Deixa ela receber igualzinho, Senhor. Que haja um divisor de águas, um antes e um depois nessas vidas preciosas, nessas áreas específicas, Deus. Completa a cura, Pai, na tua pastora. Completa, Espírito. Completa, Espírito. Vai, poderoso Deus. Vai, poderoso Deus. Vai, poderoso Deus. É para a sua glória, Senhor. Não é pelo nosso mérito e merecimento, não. É a sua bondade, é a sua misericórdia, é a sua graça. Não é porque o pregador pregou uma palavra razoável, não. É porque essa unção está disponível aqui. Oh, nesse altar. Receba aí. Receba aí em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, Deus. Nós já te agradecemos, Jesus. Já te agradecemos, Espírito Santo. E eu quero ser ousado, profetizar pela fé em nome do Senhor Jesus, que essas queridas e queridos procurarão os pastores para dar um testemunho de mudança, de diferença, de cura, de libertação, de um antes e um depois, de um manifestar dessa unção. Por favor, pastor Wellington, colha testemunhos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pastor, muito obrigado mais uma vez, querido. Se eu apenas te tocar, um milagre eu verei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível se torna real. E já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi
Se eu apenas te tocar, um milagre eu verei em minha vida. Aleluias, aleluia. Irmãos, só existe uma forma de nós, de fato, recebermos da liberação daquilo que Deus quer liberar sobre nós. É quando a gente reconhece. E para reconhecer a gente tem que ter humildade. Amém? Eu só vou receber cura se eu tiver humildade para entender que eu preciso da cura. Porque, só completando o que o pastor Velk falou, aquela mulher, ela entendia que ela precisava da cura e ela precisou se prostrar e até a orla de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, eu quero que a igreja entenda que nós precisamos crer em curas e sinais. Porque a gente está vivendo um tempo, parece que as coisas estão se tornando muito superficial. É o oba-oba gospel. A gente não está aqui para viver oba-oba gospel. Nós queremos viver a realidade do Evangelho. O Evangelho traz cura. O Evangelho traz libertação. A prioridade do Evangelho é nos trazer salvação. Mas existe liberações sobre nós que até chegar à eternidade, nós precisamos dela que manifeste em nossas vidas. E eu creio em um avivamento, eu creio que aquelas pessoas que não oram em língua vão voltar a orar em línguas. Amém? Eu creio que sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Eu preciso acreditar. Porque uma vida sem acreditar naquilo que é realidade se torna um vazio. Amém? Então eu digo para você, reconheça que você precisa de um milagre, irmãos. Eu estava ali durante a ministração, eu reconheço que eu necessito de um milagre. Seja ele financeiro, eu preciso ter humildade para reconhecer isso. O problema é que muitas das vezes eu não tenho humildade. Eu me sinto super-herói demais. Me sinto, uau, eu não preciso. Não é assim, irmãos. Eu creio em um novo tempo sobre a igreja. Quando eu falo igreja, a igreja sou em toda a face da terra. Amém? Deixa o Espírito Santo ativar você. Deixa o Espírito Santo queimar em você. Seja cheio do Espírito Santo. Para quem nos acompanha de perto, sabe que lá em casa já tem um tempo que nós estamos batalhando em relação à cura da minha esposa. Mas eu acredito. Existe um pastor, amigo meu, que ele falou comigo uma vez assim: pastor Velk, é melhor ir para o caixão crendo do que viver uma vida duvidando. É melhor descer a sepultura crendo e nada acontecer do que viver uma vida duvidando. Amém? É pela fé. Toma posse da tua cura, irmãos. Amém? Toma posse. Glória a Deus. Quero convidar você a se sentar rapidamente. Nós vamos estar nesse momento celebrando a ceia. E eu gostaria de convidar aqui nossos queridos diácono Diana e Luiz Maia. Vou falar Luiz Maia porque tem o Augusto. Amém? E a diferença de um Luiz para o outro é porque o Luiz termina com Z e ele aqui é com S, né? Amém? Então eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. E nós vamos ler o versículo 7. Lucas capítulo 22, o verso 7. Irmãos, há uma presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Sua vida nunca mais será a mesma, irmão. Existe porta se abrindo. Lucas capítulo 22, versículo 7. O texto diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, ou o Cordeiro Pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntou eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa: o mestre perguntou:
Onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhe mostraram uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomei isso e partilhei uns com os outros. Versículo 18: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado a favor de vocês. Irmãos, aqui é um texto que está falando sobre a inauguração da ceia. A verdade é que o texto está dizendo aqui que eles estavam fazendo todo o preparativo para a Páscoa. Então ali, quando Jesus ele chama para poder aquele momento, então todos os preparativos, todos os ingredientes que estavam sendo trago era para celebrar a Páscoa. Amém? Mas aí ele vem e inaugura a ceia. Irmãos, houve um testemunho hoje pela manhã. Eu estava aqui na reunião aqui na Tomoka pela manhã. Eu ouvi o testemunho de uma irmã chamada Dana. Ela é uma americana e o testemunho dela foi colocado nesse telão. E ela falou que ela tinha perdido tudo. Ela ficou viúva e ela acabou entrando em depressão na época. Começou a entrar nos vícios, primeiro do alcoolismo, depois começou a usar droga. Chegou um tempo que ela tinha perdido o trabalho, ela estava sem nada e ela tomou a decisão de cometer suicídio. Então ela pegou o carro e estava indo na direção de uma ponte e ela passou em frente aqui a Tomoka no dia. Não estava tendo culto, mas ela estava a caminho até uma ponte que tem aqui em Ormond Beach, que ela já tinha tomado a decisão de pular daquela ponte. Irmãos, parece que não, mas tem muita gente que tem suicidado. E ela falou que ela passando em frente, ela tomou a decisão de parar o carro e veio aqui para procurar alguém. E ela chegou aqui e encontrou a Cristina. Eu conheço a Cristina, na época. E ali ela, em desespero, ela recebeu um abraço da Cristina. E o testemunho dela foi que quando ela recebe aquele abraço, ela foi curada. Ela sentiu um amor ao qual ela nunca tinha sentido antes. E ela pega e fala assim: hoje, para a glória de Deus, o Senhor salvou a minha vida e eu tenho o privilégio de servir ao Senhor aqui nesse lugar. Irmãos, eu me acabei de chorar. O que eu quero dizer e trazendo para a realidade daquilo que é a ceia? Irmãos, o Evangelho é simples. Jesus, ele pega elementos simples para celebrar a Páscoa e ali ele inaugura a ceia. Ali ele pega o pão e o cálice. Um dia eu falei que se tivesse uma banana e um copo d'água, ele ia celebrar a ceia com uma banana e um copo d'água. A questão não está nos ingredientes. A questão está naquilo que Jesus queria mostrar para nós. O problema é que muitas das vezes a gente complica as coisas demais. Estão entendendo? A gente complica o que foi ministrado aqui nessa noite sobre cura. A gente traz como algo tão complexo e a gente às vezes perde a oportunidade de viver milagres. O que salvou a vida da Dana foi um abraço. Ela se sentiu abraçada pelo próprio Deus. Eu já falei isso aqui na igreja. Deus usa pessoas. É por isso que eu falo para você, irmão, valorize, honre, não despreze ninguém. Porque Deus usa e as pessoas são canais de Deus. E aqui Jesus pega elementos simples e dá graça e fala: esse aqui é o pão que simboliza o meu corpo. É claro que os discípulos não estavam entendendo nada, porque era a primeira vez que estava sendo feito aquilo. Mas ali ele disse que esse símbolo e essa representação é o sinal da nova aliança que eu tenho com vocês.
A gente falou quarta-feira lá na célula, lá em casa. Irmãos, olha o privilégio que Deus nos dá. Primeiramente, de participar da mesa dele. Segundo, de ser aceito por ele. Ainda mais que eu seja o pior pecador do mundo. Ainda que eu esteja a caminho de cometer um suicídio, mas no meio do caminho eu sou encontrado por ele. Eu tenho a minha vida transformada. E não só transformada, agora eu passo a servir a ele. O evangelho, irmãos, tem que fazer sentido na nossa vida de verdade. O problema é que às vezes a gente a gente perde a credibilidade no valor daquilo que é real. Estão entendendo? E ali ele fala assim, olha, hoje eu digo para vocês que vocês têm livre acesso ao Pai. O meu corpo vai ser rasgado, mutilado numa cruz, mas o véu se rasgou. Agora não precisa mais de eu pedir um sacerdote, assim, vai lá, ora por mim, sacrifica um cordeirinho, derrama o sangue para poder eu ser purificado pelos meus pecados. Não, irmãos, de uma vez por todas, Jesus morreu na cruz, e de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê entenda que você é recebido por ele. Você tem livre acesso a Deus. A minha vida foi salvada por essa realidade, irmãos. Eu tenho livre acesso a Deus. Eu sei que eu posso entrar no Santo dos Santos. E não somente visitar lá, e já foi pregado isso na igreja, mas fazer morada nesse lugar. Amém. Amém. Eu queria você nessa noite. Às vezes você está aí no seu lugar e muitas das vezes é colocado assim que você não é digno de participar da ceia. Eu digo para você, irmãos, você é digno. Sabe por quê? Porque Jesus morreu pela tua vida. Eu convido você a ficar de pé. Eu sei que pessoas foram curadas aqui nessa noite. Mas eu queria que você entendesse que o amor de Cristo pela tua vida ele é muito grande. O amor de Jesus pela tua vida é muito grande. O amor de Jesus pela tua vida é muito grande, irmãos. Isso aqui não é balela. O amor de Jesus pela tua vida ele é muito grande. Existe salvação aqui nessa noite. Existe salvação aqui nessa noite. Existe salvação aqui nessa noite. E ali os discípulos devem estar perguntando, mas o que o Senhor está fazendo, Jesus? Não é para a gente celebrar a Páscoa? Jesus falou assim, olha, esse pedacinho de pão, você vai tomar ele, esse suco de uva, aqui representa o meu corpo, que vai ser mutilado numa cruz, e aqui simboliza o meu sangue, e vocês vão fazer isso em memória de mim. Porque eu estou dando para vocês o privilégio hoje de participar dessa mesa, o privilégio de você entender que somente em mim existe salvação. Eu não sou o atalho, eu sou o caminho. Você não precisa de um outro Deus, você não precisa de um trevo de 4 flores, você não precisa de um santo, você não precisa de nada disso. O que Jesus fez é suficiente. O que Cristo fez é suficiente, irmãos, para trazer uma nova história sobre nós. Amém? Que em nome de Jesus todo o peso de acusação possa ir embora da tua vida agora. Todo o peso de acusação passou, mas eu sou tão pecador. Eu tenho uma notícia para te dar, eu também sou, irmão. Só que eu entendi que eu tenho uma fonte que me limpa, que me lava. Ah, pastor, então... E essa fonte está aqui nessa noite, para perdoar você, para purificar você. Pastor, mas eu estou tão paralisado e Jesus quer te ativar novamente nessa noite. É por isso que eu quero trazer você para cá, irmãos, entenda isso. O evangelho é simples. Eu preciso entender essa realidade que com um pedacinho de pão e um copinho de suco, Jesus estabeleceu a ceia e diz, esse é o cálice da nova aliança. Agora você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e ali passar tempo a sós comigo, porque o véu se rasgou. Isso não é mérito nosso, irmãos, é pelo aquilo que Ele fez por mim e por você.
decida nessa noite sair daqui curado, decida nessa noite sair daqui liberto, decida nessa noite sair daqui recebendo a salvação. Um abraço, pastor Velho, que é suficiente para mudar uma história. Um abraço é suficiente para mudar uma história, irmãos. Não mistifique o evangelho, não glamorize o evangelho, é o que muitos fazem hoje. Seja pegado em Jesus, seja fã, seja fanático por Cristo. É Ele que é suficiente. Ele é suficiente. Aleluia. Estenda tuas mãos. Jesus, nós te adoramos. Pai, nós te apresentamos esse pão que simboliza o teu corpo. Jesus, nós te apresentamos esse suco que simboliza o teu sangue. Obrigado, Pai, porque com elementos simples, pedacinho de pão, um copinho de suco, nós iremos celebrar aquilo que o Senhor nos orientou e nos pediu para fazer. E nós estamos fazendo isso nessa noite, Deus, para dizer para Ti que nós acreditamos no Teu poder. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor é. E nós te agradecemos, obrigado, porque o Senhor morreu naquela cruz, Jesus, para me dar vida. Jesus, obrigado, porque se nós estamos aqui nessa noite reunidos como igreja, é porque o Senhor pagou um alto preço para salvar, Pai, para curar, para libertar, para nos trazer de volta à vida. E nós queremos fazer isso hoje com um coração de honra perante a Ti. Eu peço a Ti, Deus, perdoa nossos pecados, ainda que eles sejam o mais grave possível. Perdoa, Senhor. Perdoa nossas iniquidades, as nossas transgressões. Receba-nos de volta, Deus, em Teus braços. Espírito Santo, receba-nos de volta em Teus braços. Nós não queremos sair daí, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. A diácona Diana, o Luiz vai estar passando. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a participar da ceia do Senhor. Aí com Ele. Ele pagou um alto preço por você. Ele derramou o sangue dele por você. O Evangelho é poder, irmãos. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Teu sangue leva todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, recebe o sangue.
1 Coríntios capítulo 11, dando continuidade. E aqui é o apóstolo Paulo agora já nos 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26. Aqui já é o apóstolo Paulo nos celebrando a ceia. Ali Jesus estabeleceu a ceia. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é celebrando a ceia. E o texto diz, porque sempre que a gente comer desse pão e beber desse cálice, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, eu fico muito feliz de poder mais uma vez participar da ceia. Sabe por quê? Eu não considero digno. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia dele, irmãos, que nos limpa, que nos lava do pecado, que nos mantém de pé. É a misericórdia dele que nos lava da nossa imundície. É a misericórdia dele que nos sustenta. Irmãos, nós somos tão fracos, nós estamos tão pequenos, sabe? Mas ele escolheu nos amar, ele escolheu nos abraçar, ele escolheu nos libertar. É um privilégio você participar da ceia, meu irmão, é um privilégio. E o texto está dizendo que, portanto, o que comer de uma forma indigna, irmãos, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então o texto está dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. É um privilégio nessa noite você poder fazer um autoexame. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual área da minha vida que o Senhor quer que eu te entregue? Qual área da minha vida, Espírito Santo? Pergunta para Ele. Nós já estamos terminando, irmãos. Mas fala assim: Espírito Santo, eu quero te entregar minhas fraquezas nessa noite. Eu quero te entregar minhas imperfeições. Espírito Santo, eu quero te entregar porque eu sou um mau marido. Espírito Santo, eu quero te entregar as minhas debilitações. Eu estou me examinando aqui nessa noite. Espírito Santo, eu quero te entregar minhas finanças, porque minhas finanças vai de mal a pior, e foi pregado isso aqui. Espírito Santo, eu quero te entregar tudo aquilo que não presta em mim. Eu me examino, Espírito Santo, sem olhar a vida de ninguém, mas eu olho para dentro de mim e te peço: me perdoa. Me perdoa, me lava, me limpa. Espírito Santo, eu te peço perdão porque eu sou um mau filho, uma má filha. Espírito Santo, me perdoa porque eu não tenho te buscado da forma que eu deveria buscar. Espírito Santo, eu te peço perdão porque o reino do Senhor não é prioridade na minha vida mais. Não é, Jesus. A prioridade minha são as outras coisas. Mas eu te peço, Espírito Santo, realinha a minha vida com o teu reino nessa noite. Realinha o meu coração, realinha minhas motivações essa noite. Fala com Ele. Dá para você 20 segundos, fala com Ele. Saia daqui limpo, meu irmão. Saia daqui limpo nessa noite. Comer do pão, amém? Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Agora eu convido você a pegar do cálice. Eu quero convidar você a trocar o teu cálice com o teu irmão. Troca o teu cálice com o teu irmão. Fala para ele assim: irmão, não tem como eu amar a Deus se eu não amar você. Eu preciso amar você. É uma forma de eu dizer que eu amo a Deus. Eu amo você. Nós temos uma aliança.
Pode tomar do cálice, amém? Toma cantando ao Senhor. Ainda de pé. Ainda de pé, irmãos. Samuel vai continuar tocando bem baixinho aqui. Eu quero dizer para você, você que se sentiu tocado pelo Espírito Santo nessa noite, mas ainda você não tomou uma decisão de ter esse encontro com Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão na tua vida, fala assim: Senhor, várias vezes você, às vezes, até rejeitou esse convite. Eu, antes de entregar minha vida para Jesus, por várias vezes eu tinha rejeitado o convite que Ele tinha me feito. Ele usava pessoas e eu, não, até que um dia eu decidi ir para os pés dele. Eu tinha 16 anos de idade. E de fato, irmãos, todo o meu coração, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Jesus. Provavelmente eu estaria morto, porque eu cresci num lugar muito perigoso, então vi muitos colegas serem mortos nas drogas. Mas glória a Deus que Jesus mudou a minha história. E Ele muda, irmãos. O Evangelho funciona, tá? O Evangelho é real. O Evangelho não é historinha da Mônica. Ele é poder de salvação. E você quer tomar uma decisão nessa noite de ter a tua história mudada por Cristo. Não é pelo pastor, não é por ninguém, é pelo poder no Espírito Santo, que é capaz de transformar você. Quero convidar você a vir aqui na frente. Amém? Ou você que de repente está afastado, já tem tempo que você já perdeu as forças, os ânimos, já não está acreditando mais que Jesus, Ele é real. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós não queremos expor ninguém, não é isso, irmãos. Eu creio no poder do Evangelho. Eu acredito. Amém? Nas experiências que você irá viver com o Espírito Santo, nos lugares que Ele vai levar você que você nunca imaginou, nas palavras que Ele irá colocar na tua boca. Amém? Se você não quiser vir, irmão, pode levantar a tua mão no teu lugar. Nós vamos orar por você. Amém? Vou fazer a última oração. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo assim: Senhor Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha alma,
da minha vida. Eu te reconheço como meu Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Eu acredito na salvação, Pai. Eu acredito que o Senhor morreu numa cruz. Eu acredito que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Eu acredito que o Senhor em breve irá voltar para me buscar. E eu reinarei contigo em glória na eternidade. Eu celebrarei o teu santo nome para todo sempre, junto com os anjos, com os querubins. A minha vida é tua, Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso para Jesus. Pode se sentar rapidamente, nós estamos encerrando o culto, irmãos.